Olá, irmãos, a paz. Hoje eu quero trazer alguns comentários, sobre o livro de Deuteronômio, no capítulo 1, porque eu achei ele um livro muito importante, para que a gente possa fazer algumas reflexões. Por enquanto eu quero pegar só o capítulo 1 e falar algumas coisinhas, mas eu quero pegar um ponto principal, mas eu quero dar só uma abordagem de algumas coisinhas que eu achei interessante, tá compartilhando, né? O livro de Deuteronômio, dos 100 preceitos que está nele, 73 são novos, né? Que são não dar às filhas de Israel a prostituição, não deixar um corpo no madeiro até tarde, fala sobre o Shema Israel, fala em não deixar um cadáver pernoitar à noite, no madeiro, Os primeiros 11 capítulos também falam sobre, os pontos principais da trajetória do povo de Israel, né? E fala sobre as questões da terra de Moab, né? De Edom, Onde Deus ele proibiu o povo naquele tempo de conquistar essa terra, né? Devido ao caso dos espias, né? Isso é citado até no livro, de Zera Avraham, né? Só que esse não é o ponto que eu quero pegar. O ponto que eu achei interessante aqui é o ponto que fala sobre a questão dos juízes de Israel, Algo que eu achei assim, muito interessante, que Deus ele fala assim, Vou até ler aqui. No versículo 16 do capítulo 1, Deus fala assim: naquele tempo ordenai os vossos juízes, dizendo: ouve a causa de vossos irmãos, e julgai com justiça entre homem e seu irmão e seu peregrino. E não conheçais faces no juízo. Ouves do mesmo modo ao pequeno e ao grande. Não temais a homem algum, porque o juízo é de Deus. Esse ponto que eu queria trazer, que é o ponto mais importante, que a gente poder estar falando sobre isso, que eu vejo, irmãos, que Deus ele traz pontos importantes para a gente poder aprender. Quando Deus ele fala para a gente não fazer juízo, entre não conhecer faces, no tribunal, não é para a gente estar se apegando, tipo assim, porque é um amigo, ou porque ele é rico, ou porque ele é pobre, não importa, não importa, Até no livro de Sanedrim 6b fala que se um aluno, aprendiz de juiz, estiver diante de uma causa, isso falando de um aprendiz, estiver diante de uma causa, e ele ouvir, algo que seja errado, e ele saber que isso é errado, ele lá traz uma palavra chamada taguro, retrair. Ele não pode se recolher nem se retrair, ele deve exercer o juízo em verdade, ele deve dizer uma verdade naquele juízo, não importa, se é rico ou se é pobre, se é amigo ou se é inimigo, ele deve agir com justiça. Ele deve agir com justiça para que a justiça de Deus seja feita, Independente se é peregrino, se é irmão ou se é amigo. A justiça de Deus deve ser feita. E algo muito importante que eu gosto de trazer para os nossos dias, sobre isso, é a questão de, às vezes, as pessoas nos veem como juízes, Eu falo isso qualquer um de nós, até quem às vezes não tem conhecimento da escritura. Às vezes uma pessoa ela vem te pedir uma opinião devido a algum caso que ela passa, E que às vezes eu vejo em comum, irmãos, é a questão do juízo, que a pessoa traz sobre as coisas. Que fala tipo assim, vamos supor, o seu inimigo tem uma causa em comum com outro inimigo, com o seu amigo, quer dizer, o seu amigo, ele tem um problema com a pessoa que é inimiga dele, e essa pessoa que é inimigo dele também é seu inimigo. Ele vai e te traz uma causa dele, fala, nossa, estou acontecendo uma situação comigo e tal, queria te falar isso, e supondo que nessa situação, o inimigo que vocês dois têm em comum está certo e seu amigo está errado.
né? E o que Jesus fala? Que a gente tem que julgar segundo a reta justiça. Então não importa se o outro é seu inimigo em comum com seu amigo. Você tem que exercer a justiça e o juízo nessa opinião de valor que a pessoa vai te pedir. Porque o que Deus ele fala aqui, né? Que o juízo ele é de Deus, ele não é nosso. Então Deus, os sábios traz explicação de que nós não somos dono, né, da Torá, nós não somos dono dela. Nós somos apenas pessoas que praticamos ela. O juiz ele deve praticar o que está escrito lá. O juízo não a opinião dele ali, ela não é uma opinião de que está acima do juízo, né? O que ele passou, o que ele pensa, o que ele acha não pode estar acima das palavras de justiça de Deus, né? E o que muitas vezes uma pessoa que faz isso passa, né? O que é que passa? A gente vê uma explicação, né, muitas vezes sobre Moisés, onde Moisés ele fala assim que vós tem sido um fardo para mim, né? Fala que o povo de Israel tem sido um fardo para ele. E os sábios eles explicam que Moisés muitas vezes ele era criticado pelo povo, né? Devido à sua atitude de juiz. Ele era criticado pelo povo, as pessoas zombavam dele, né? Até no livro de Sifri, né, se eu não me engano, Sifri, os sábios eles explicam que Moisés ele passava por muitas críticas em relação ao povo, né, devido ao seu trabalho. Mas fala que Moisés ele não dava importância para essas coisas. Ele era humilde e manso, ele queria fazer o que? A vontade de Deus. E isso, irmãos, isso tem que ser aplicado para nós. Porque às vezes uma pessoa que tem um inimigo em comum com você vai trazer uma causa para você e você vai ter que exercer a justiça, gostando ou não, você vai ter que exercer essa justiça dizendo para o seu amigo: ó, por mais que nós dois tenhamos um inimigo em comum, você está errado nessa situação. Porque a palavra de Deus diz isso. A pessoa vai querer te julgar, vai querer te criticar, falar que você é um bobo, porque o cara não gosta de você e você está do lado dele. Mas nada disso importa, né? Moisés ele foi humilde e manteve firme na presença de Deus. Então são coisas, irmãos, que a gente tem que ser firme, entendeu? Ser firme quanto à vontade de Deus, que servir a Deus é negar a si mesmo, é o que Jesus falou: tome sua cruz e siga após mim. A gente tem que nos negar dia após dia. A gente deve negar a si mesmo, negar nossa vontade, nosso querer e seguir adiante, né, naquilo que Deus nos chamou para fazer, né? E lá também é explicado que quando, né, eu achei tão um comentário sobre isso muito interessante, que eles falam assim que quando, né, o juiz ele exerce a justiça de forma correta, é como se ele fosse um sócio do Eterno nesse mundo. Porque você está trabalhando em conjunto com o Eterno para tornar o mundo um lugar melhor. Não para tornar o mundo um lugar pior, né? Então, por isso que Deus, quando ele chamou pessoas para ser juiz, tinha que ser pessoas que não davam valor a lucros, né? Que eram pessoas que eram justas, independente de qualquer situação. E tinha pontes ainda que falava assim que nenhum juiz poderia julgar uma causa como uma coisa qualquer. E nem a gente pode agir assim. Às vezes a pessoa ela traz uma causa para você, né? Aí você pensa: nossa, um cara vem falar sobre isso, né? Tá na cara que o certo é aquilo. Não, Deus ele dá a importância a todas as nossas causas. Então, por mais que a causa diante do juiz fosse uma coisa comum, sem necessidade, ele deveria julgar aquela causa e ouvir segundo a reta justiça, independente se era amigo, peregrino, não importa quem fosse. Ele tinha que julgar segundo a reta justiça. Ele não poderia, né, agir conforme aquilo que ele achasse, né, ser certo ou errado, segundo aquilo que ele achasse. Então, trazendo isso, irmãos, para os nossos dias, né, a gente deve colocar, né, na nossa cabeça que nós fomos chamados diante de Deus para exercer justiça nesse mundo, entendeu? E por mais que as críticas, irmãos, né, e aquilo que as pessoas falam contra você te traz, possa querer abalar o seu ministério, possa querer abalar aquilo que Deus chamou para fazer,
Você não deve fazer juízo falso só porque é seu amigo, não. O juízo pertence a Deus, porque se a gente julgar com injustiça, o Eterno vai cobrar de nós aquilo que a gente está fazendo de errado. Ele vai cobrar de nós, porque a gente vai estar distorcendo a sua palavra, porque a própria palavra de Deus fala, é daquele que justifica o ímpio. Né? Isaías capítulo 5 é fantástico, né? Que já fala, é daquele que torna, né, fala que torna o bem mal, mal em bem, que torna o amargo em doce, né? A pessoa quer ser aquele juiz, né, que tipo assim, não, eu torno amargo em doce, preocupa não, deixa trazer a situação aí que nós dá um jeitinho, né, de resolver. A gente vai pagar o preço. Nós não podemos justificar ímpio, justificar ninguém, né? Tem que ser segundo a reta justiça. Quer gostem, quer decidir gostar, pode custar a amizade, pode custar o que for, mas a gente tem que julgar segundo a reta justiça, né? Então eu queria deixar esses pontos importantes aí, né? Lógico que tem muito mais, irmãos, ensinamentos, né, que a palavra de Deus nos traz. É como o Jeffrey Bartel, né, ele criou uma teoria sobre os fins dos tempos. Ele escreveu algo muito importante. Eu gosto muito de citar que ele fala assim que a Bíblia toda é um livro de tanta sabedoria que você poderia estudar uma vida inteira e nunca esgotar a sabedoria que existe nele, mas ao mesmo tempo ela se resume, né, em 2 mandamentos, né, em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? E até Yeshua diz que isso se resume ali aos profetas, né? Então sempre o amor, né, e a justiça deve estar, né, firme, né, nas nossas vidas, né, porque o Eterno nos chamou para fazer desse mundo um lugar melhor. E não adianta a gente às vezes querer adquirir conhecimento e distorcer o conhecimento, né? Porque eu ouvi uma frase muito importante uma vez que fala que o exemplo ele arrasta, né? Então não adianta a gente querer adquirir conhecimento, mas afastar as pessoas de Deus, né? É melhor a gente adquirir conhecimento e viver a palavra de Deus. E isso vai trazer curiosidade, né, no coração das pessoas, pois essa é a nossa missão, né? Fique na paz e que Deus te abençoe.